E eu falava para vocês, gurizada, a gente corneta e brinca aqui, mas a gente também fala sério. A diferença que fez as contratações do Inter no meio do ano. Né? Tu traz 2 ou 3 jogadores de bastante qualidade, coloca num time que já tinha uma ideia de jogo, mesmo que era a ideia do Mano Menezes, que era aquela ideia meio trancada, aí tu solta um pouco mais o time com outro treinador, e principalmente tu bota qualidade no time, faz diferença. A parceria melhora. Porque a qualidade dos times brasileiros, tu vai olhar para os nomes, realmente, como o Suman falou, a nominata de alguns times. Quando que tu, olhando para a lista de jogadores, o Grêmio vai perder por 2-0 pro Bragantino? Não pode perder. Não pode. Entendeu? Tu olha para os dois times, não faz sentido. É que o futebol é muito físico hoje em dia. Só que o futebol é físico, o futebol é foco, o futebol é muito mais do que simplesmente tu olhar pro fulano que joga muito, pro Bruno Henrique que joga muito, aí o Bruno Henrique não joga bem, aí o Gabigol não joga bem, quando tu vê o Alisson o melhor em campo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Jogando de volante, né? Isso, é isso que eu falo. O cara sai daqui do Grêmio, né? O Alisson é um jogador que foi muito cobrado aqui no Grêmio, foi muito, né? A torcida pegou demais no pé dele. Aqui no Grêmio. E digo eu, tá? Digo eu aqui de fora. Muitas vezes injustiçado. Sempre. Muitas vezes injustiçado. Ele e o próprio Rafinha, cara, que a torcida queria ver pelas costas, porque um dos caras que encabeçou o rebaixamento. Cara, é um grande jogador, velho. É um grande jogador. Qualidade eu vou querer sempre ter no meu time. Não adianta. E aí tu vai começar a fazer. Ele teve ontem, né? Foi impressionante. Jogou demais. Nossa, ele botou o Bruno Henrique no bolso, cara. Jogou demais. E aí tu começa a ver outros jogos. O próprio Luciano, que aqui no Grêmio não conseguiu jogar, pediu pra sair daqui, da mesma época ali do Alisson. Tu quer ver um outro exemplo, já que a gente tá falando de Inter? O próprio René, né? Não tinha tanto espaço assim lá no Flamengo. Tá jogando muita bola no Inter. Não, e a gente falou, muito regular. Ainda, né? Vivi para ver um gol do René e uma entrega do René, porque realmente os laterais, o jogo do Inter passou totalmente pelas laterais. Pelos dois. E o que impressiona é o Bustos também com uma... não só um volume de jogo, mas uma entrega muito grande também como lateral, né? Sim, é um cara que... Eu ainda brinquei, né? O Inter teve o Cafu que habla na direita e o Roberto Carlos de Moicano na esquerda, porque foram dois jogadores acima da régua, né? E o que falta pro René não é qualidade, falta pro René fazer mais filho, porque ele diz que faz gol cada vez que a mulher engravida, é o segundo filho. Então eu acho que o René tem que fazer mais filho. Essa é a fórmula, né? Pro René chegar mais ao gol. Agora, para dar garantia o que o Gabriel falou sobre os reforços, veja que uma das posições que o Inter meio que deu uma moscada e não reforçou foi um reserva pro René. E aí tinha o Taulara, que não tá pronto. O que aconteceu? 2 gols que o Inter tomou, que foram cruciais para não vencer o Brasileiro contra o Cuiabá e contra o Fortaleza, salvo engano, vieram na conta do Taulara. Exatamente. E agora o Inter contratou quem? O Dalbert, que jogou numa Inter de Milão. É um outro patamar de peça para substituição. Assim como o Arangues para o Bruno Henrique, não é? O Rômulo, que entrou muito bem ali, disputou vaga com o Gabriel e com o Johnny, a ponto de até a gente não saber se o Gabriel é mais um jogador tão protagonista desse Inter. O Inter que deve comprar o Rômulo no final do ano. Né? Porque o Bruno, eu principalmente como acompanhei ele aqui no Palmeiras, eu mordi muito a língua. Eu sabia da característica de liderança dele, mas assim, não imaginava o que ele poderia fazer e o que a gente está vendo nos bastidores, como líder. É que o Inter, Bibi, não teve nos últimos anos um volante da estirpe dele, do jeito de jogar dele. E nós, gremistas, vimos o Maicon jogar aqui por muito tempo. Não vou comparar os dois. Acho que o Maicon, no seu auge, é melhor do que o Bruno Henrique. Não, mas perfeito. O Grêmio formou grandes volantes. É isso aí. E eu falo sempre isso. O Suman, que me acompanha, já trabalhou comigo desde 2018, 2017. Eu sempre falei isso. Volantes rebaixam o teu time e volantes te trazem campeonatos. Eu acho tá certíssimo. Para mim, são os jogadores mais importantes numa escalação, numa ideia de jogo. E os volantes ditam, inclusive, como tu vai jogar. Se tu vai jogar mais fechado ou se tu vai jogar com a bola no pé.